O desastre da Gol e o desastre da TAM. Essa imprensa disse que o presidente Lula não freou o avião da TAM, criou uma crise política que exigiu a cabeça desse grande baiano e grande brasileiro, Waldir Pires. Foi a cobertura da doutora Lina, a cobertura da crise do Sarney no Senado. A imprensa, de repente, descobriu que o Sarney era o Sarney. Eles foram saber que o Sarney era o Sarney agora. Tudo isso é para impedir que o presidente Lula acabe o governo e faça o sucessor. E todas essas crises foram crises, porque elas foram comandadas pelo que eu chamo no meu site, Conversa Fiada, de partido da imprensa golpista, o PIG. Eu devo essa expressão, o PIG, a um jovem baiano de nome Lírio, que usou ela pela primeira vez no Orkut. Isso chegou ao deputado do PT, Fernando Ferro, PT de Pernambuco, que usou a expressão na tribuna da Câmara e convidou o Arnaldo Jabor para ser o presidente de honra do PIG. Eu gostei da expressão e passei a usá-la, atribuindo evidentemente ao deputado Fernando Ferro, inclusive pelo seu caráter anglicizante. Pig em inglês se chama porco, e eu achei isso interessante. O PIG é a oposição no Brasil. O PIG é o partido de oposição. O presidente Lula, com seu governo, sufocou a oposição e só sobraram para fazer oposição o PIG e o presidente do Supremo, Gilmar Mendes. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, será a quinta economia do mundo. Eu quero dizer ao secretário Robson, que transmite ao governador, que eu sou do partido da farinha. Eu gosto de farinha. Sobretudo a farofa feita pela Tonha, lá de casa, que é uma baiana exímia. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, uns comem farinha, outros, infelizes, não comem farinha. E três famílias comandam a mídia brasileira, como se nós fôssemos uma republiqueta perdida no Caribe. Três famílias: a família Marinho, a família Mesquita do Estadão, que aliás sublocou, terceirizou o Estadão e detém o controle apenas sobre as páginas editoriais, porque eles faliram, e a família Frias da Folha. Três famílias que têm TV, rádio, jornal, revista, internet, portal na internet e agência de informação. A imprensa regional deriva e se alimenta dessa indústria que tem na internet e nas agências de notícia, agência Globo, agência Folha, agência Estado, tem a base, a matéria-prima da informação. Isso se multiplica pelo país inteiro, porque é aí que se abastecem as rádios, os jornais e a mídia local no país inteiro. Três famílias. Três. Essa é uma situação que se reforça com o fato de que a lei de radiodifusão no Brasil é de 1963, quando o presidente era João Goulart, quando não havia televisão no Brasil. A lei que regula a televisão no Brasil é uma lei que foi escrita quando não havia televisão, quando não havia internet, quando não havia avião a jato. Esse vácuo institucional, reforçado e alimentado pelo regime militar, o regime militar que precisava integrar o Brasil do ponto de vista estratégico e militar, e integrar através das comunicações, foi quando foi criado o Ministério das Comunicações, foi quando foi criada ou instalada a Embratel, e a Globo ajudou a fazer essa integração, e ao se transformar de uma rede carioca numa rede nacional, a Globo criou uma máquina de imprimir dinheiro. O regime militar ajudou a Globo ajudou o regime militar. A certa altura, a Globo era a quarta maior rede comercial de televisão do mundo, atrás apenas das três americanas, ABC, CBS e NBC.
O que gerou isso? Vejam bem, hoje, com 50% da audiência, a Globo tem 70% da receita publicitária do Brasil na televisão. 50% da audiência, 70% da receita publicitária na televisão. Se nós levarmos em consideração que de toda a indústria de publicidade no Brasil, desde o tijolinho no caderno de classificados de um jornal de Ilhéus, até um comercial de 30 segundos no Jornal Nacional, se somarmos toda a indústria da televisão, toda a indústria da publicidade no Brasil, dessa massa de dinheiro, 50% vão para a televisão. E a Globo tem 70% de 50%. Para cada R$1 investido em publicidade no Brasil, para cada R$1 gasto em publicidade no Brasil, 35 centavos vão para uma única família. Isso não tem paralelo em nenhuma sociedade democrática do mundo, nem em nenhuma das chamadas novas democracias. Portugal, Espanha, México, Argentina, Chile, Uruguai. Em nenhum desses países existe nada parecido com isso. Talvez só na Rússia, onde há uma concentração muito grande e onde, como se sabe, não há democracia. Quero dizer também aqui, meu caro secretário, e por favor, se possível, transmita isso ao nosso governador Jacques Wagner. Eu considero que o governo Lula é em boa parte responsável por essa situação. Na noite da vitória em 2002, no domingo em que ele foi eleito pela primeira vez, a primeira manifestação pública do presidente Lula eleito foi dar uma entrevista ao vivo no Fantástico ao Pedro Bial. No dia seguinte, na segunda-feira, ele ancorou o Jornal Nacional ao lado da Fátima Bernardes e do William Bonner. Eu trabalhei na Globo no tempo em que não podia ter sobe-som do presidente Lula. Não se podia ouvir a voz do presidente Lula. O presidente Lula aparecia nas campanhas eleitorais como nota coberta, ou seja, a voz do narrador em cima, do Cid Moreira, do Celso, do Chapelin, e não tinha o som próprio do Lula. Se o presidente Lula falasse Swahili, o povo brasileiro não saberia, porque não se ouvia a voz dele. Eu trabalhei na Globo no dia em que foi feita a manipulação do debate do Collor com Lula em 1989 e sei o que é que os editores daquele dia fizeram para botar tudo que é bom do Collor e tudo que é ruim do Lula na edição do Jornal Nacional, na antivéspera da eleição do segundo turno. E o presidente Lula foi ancorar o Jornal Nacional. Eu acredito que o presidente Lula poderia ter feito ou ter lutado por uma lei de comunicação de massa, que eu acho que é o resultado final, inevitável, dessa conferência de comunicação. Uma nova lei de comunicação de massa que, ironicamente, já teve uma matriz muito boa, que foi a matriz do ministro Sérgio Mota, do governo Fernando Henrique, e que o Fernando Henrique teve o cuidado de sepultar. Essa lei de comunicação de massa previa um limite à penetração no mercado, um limite ao controle da verba de publicitária, concebia uma participação maior disso, porque se luta aqui, que é do conteúdo regional, essa necessidade de a televisão romper esse ciclo de ferro que faz com que 22 horas por dia sejam programação nacional. O brasileiro está perdendo o sotaque, a gente não sabe mais distinguir o sotaque do baiano do sotaque do cearense, porque a gente tem o sotaque do Rio, porque as novelas da Globo são no Rio, ou o sotaque de São Paulo, porque o noticiário é feito em São Paulo. Então se fala agora no Brasil inteiro futebol, o que para mim, como carioca, é muito chato ouvir futebol.